Olá, professores, tudo bem? Eu sou a professora Lidiane, sou professora de Ciências e Biologia. Desde 2014 eu trabalho na Secretaria de Educação, trabalho com turmas de 6º ao 9º ano, com Ciências, e de Biologia do 1º ao 3º ano. Trabalho também desde 2016 na rede particular de ensino, com alunos do 6º ao 9º ano também. E nesse momento eu quero desejar que todos vocês sejam muito bem-vindos nesse nosso encontro do Formadores em Ação, nesse momento que é tão importante para a gente compartilhar as nossas experiências. Não há nada mais importante do que nós, professores, que estamos trabalhando com os alunos, que estamos vivenciando esse trabalho diário, desenvolver essa prática, compartilhar as nossas experiências e a partir daí a gente enriquecer o nosso trabalho. Então, por que isso é tão importante? Porque com isso a gente pode compartilhar as práticas que deram certo, compartilhar também aquelas que a gente tentou desenvolver, as experiências que não foram tão positivas assim. Mas, mesmo não sendo tão positivas, a gente sempre tem um colega que pode dar ali uma sugestão que de repente funcionou no trabalho dele, no trabalho dela, e a partir daí a gente vai então enriquecendo cada vez mais o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a aula 26. A aula 26 de uma turma de 8º ano da disciplina de Ciências. Então, qual que era o objetivo dessa aula? Explicar para os alunos quais são as estruturas do sistema respiratório. Só que assim, a gente não vai só trabalhar qual é a proposta, qual foi a proposta para essa aula. Nós vamos trabalhar a aplicação das metodologias ativas nessa aula. Como que a gente pode colocar essas metodologias utilizando, com esse objetivo de explicar para os nossos alunos quais são ali as estruturas do sistema respiratório. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter sempre em mente qual que é a importância de trabalhar com as metodologias ativas. Então, vocês sabem tão bem quanto eu que a educação ela é muito dinâmica. Então, o aluno que a gente teve o ano passado não é o mesmo aluno que a gente tem esse ano. Ele mudou, ele passou por experiências, ele passou por transformações. Então, cada vez mais, a gente precisa ir aplicando novas metodologias para a gente alcançar esses alunos. Então, a gente precisa criar nele uma motivação. Não simplesmente, eu tenho que estudar, pronto, acabou. Então, a gente precisa motivar esse nosso aluno. E com isso, a gente precisa desenvolver nele a capacidade de desenvolver tarefas, de resolver ali, solucionar problemas. Então, a gente vem ali, de repente, com uma problemática para esse aluno, para ele tentar, com o nosso auxílio, o professor ali sempre como facilitador, mas o protagonista nesse processo sempre vai ser o aluno. E aí, com isso, com essas metodologias, qual que é o nosso objetivo? Desenvolver nesses alunos a capacidade de serem futuros profissionais aí mais qualificados. E com isso, com todo esse processo, a gente vai sempre alcançar melhores resultados também, melhores desempenhos acadêmicos aí no desenvolvimento desse nosso aluno. Então, como eu falei para vocês, como vocês estão vendo, como eu estou apresentando para vocês, essa aula 26, ela tem como objetivo mostrar as estruturas do sistema respiratório. Então, mostrar ali as vias aéreas, mostrar onde que vai acontecer a troca gasosa, o que é a troca gasosa, a importância que esse aluno precisa saber que ele tem que respirar pelas vias aéreas, pelo nariz e não pela boca. Então, a proposta da aula, o objetivo da aula é esse. Mas como que a gente vai desenvolver? Quais são as propostas para a gente aplicar nesse aluno de forma diferente? Fazer com que ele consiga desenvolver, entender essas estruturas de uma forma diferente. Então, a primeira proposta é a criação de um modelo, de todo esse modelo do sistema respiratório, de massa de modelar. Então, a gente vai mostrar para esse nosso aluno, a gente vai usar imagens, impressões, dependendo do recurso que a gente estiver disponível aí no momento na nossa sala de aula, mas a gente vai, livro didático também vai auxiliar nesse momento, então a gente vai mostrar para o aluno como que é a estrutura do sistema respiratório.
né? Nós também temos aí os slides da aula Paraná que a gente pode utilizar, as TVs, né, do Educatron, a gente pode usar em sala de aula, e aí o aluno vai conhecer essa estrutura. Mas, para a maioria deles, isso é novo, né? Ele vai ali ver nomes como bronquíolos, alvéolos, que ele provavelmente não escutou ainda. Então, como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai fixar esse conteúdo, fazer com que para ele esse conteúdo se torne prazeroso, que ele consiga ali, né, através das atividades que a gente vai propor, como que ele vai conseguir desenvolver esse conteúdo, gravar essas estruturas. A gente vai propor a construção para ele dessas estruturas, desse modelo do sistema respiratório de massa de modelar. Tá? Então, aquela massinha que as crianças usam lá no prézinho, então a gente vai usar aqui, né? Cada estrutura ali a gente pode usar de uma cor, e aí a gente pode fazer várias modificações de acordo com ali o contexto que a gente tiver. Eu já trabalhei, por exemplo, com uma turma que os alunos, né, a gente não tinha esse material no colégio, e os alunos acabaram, né, não tinham ali como trazer esse material. O que a gente fez? Eu levei corante para a sala de aula, né? Algumas cores ali eu usei próprio suco de pozinho para fazer ali a cor, e os alunos levaram trigo. Daí a gente misturou trigo com água, né? Eles até ali nesse processo se divertiram, ali colocando, fazendo esse preparo, e a gente preparou a nossa própria massinha para desenvolver em sala de aula, tá? Para realizar esse processo. Então, assim, a gente pode adaptar a realidade de cada sala de aula. Se os alunos levarem a massinha, a gente vai utilizar aquela que colorida, que já vem colorida, né, que já tem ali todas as cores. Mas, caso seja uma sala que não tem esse material disponível, a escola também não tem esse material, a gente tem essa proposta de utilizar, né, trabalhar ali com o trigo, a água e o corante que a gente tiver à disposição. Então, pode usar corante em gotas, alimentício, pode usar, como eu falei, o suco de pozinho para colorir, que vai dar bem certo. E com isso, né, a gente vai trabalhando com os alunos essas estruturas. Mas, para fixar ainda melhor esse conteúdo, a gente pode utilizar outra ferramenta muito importante, que é o WordWall. Tá? Então, como que é o WordWall? É um site que a gente vai entrar, né, e ele tem várias opções ali de jogos. Né? Então, tem roleta, tem quebra-cabeça, tem caça-palavras, tem ali como se fosse um quiz de televisão. Então, nós temos várias sugestões de atividades que a gente pode projetar para os alunos, e aí a gente vai adequando também de acordo com a nossa possibilidade. Por exemplo, se a gente tiver à disposição um laboratório de informática, a gente pode levar os alunos para o laboratório de informática, disponibilizar o link, tá, dessa atividade. Então, a gente disponibiliza o link dessa atividade para eles, e eles vão ali desenvolver a sua própria pontuação. Então, por exemplo, essa primeira atividade que eu estou mostrando para vocês, ela vai ligar as estruturas, tá? Então, você tem ali o nome das estruturas: fossas nasais, pulmão, bronquíolos, laringe, traqueia. E aí você vai ligando as estruturas, o aluno vai ligando ali aquelas que ele acha que é o nome correto. Então, ele vai ligar todas e no final vai clicar ali em enviar resposta, e ele vai verificar se está correto ou não. Se tiver errado, ele tem a possibilidade de voltar. Então, ele tem a possibilidade de voltar e ir estruturando ali de novo. Então, igual que marcou errado, não tem problema. A hora que finalizar, o aluno volta e liga de novo. Vai ligar ali o nome da estrutura com o desenho. Então, isso é bem importante para fixar esse conteúdo de uma forma mais interativa. Então, o que vai acontecer? O nosso aluno, ele vai lembrar automaticamente quando ele ouvir, por exemplo, a palavra laringe, ele vai lembrar de como é a estrutura, sem ter que ficar ali decorando, sem ter que ficar o tempo todo ali visualizando. Por quê? Porque ele aprendeu através de um jogo, algo que foi prazeroso, algo que foi divertido para ele realizar. E a gente sempre pode colocar, de repente, fazer uma competição em grupos, fazer uma competição em duplas. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade de ligar o nome da estrutura ao desenho.
E também nós temos, né, a segunda opção, essa que eu estou mostrando para vocês, que é a perguntas e respostas. Então essa é bem interessante, que se, né, for o nosso caso, a gente só conseguir apresentar para eles na TV, só projetar para eles na TV, a gente pode pedir para que eles façam plaquinhas. Então eles vão construir plaquinhas de papel e vão escrever, né? Em cada plaquinha vai colocar a letra A, na outra a letra B e na outra a letra C. E aí a gente projeta a pergunta, a gente apresenta a pergunta na TV, né? Então, por exemplo, ali a primeira que eu estou mostrando aqui para vocês, qual é a função do sistema respiratório? E a gente pede para que eles ergam a plaquinha. Então, a gente olha para a sala, né? A maioria colocou a letra A. A gente vai lá e marca a letra A. Daí, opa, acertaram, parabéns. Ou se não era aquela resposta, pessoal, não era aquela, né? Vamos desenvolver, vamos entender por que não era. Quem sabe explicar? Quem que consegue dizer por que estava errado? Então, a gente vai estimulando essa competição, né, de forma tranquila, de forma prazerosa nos alunos, e eles vão desenvolvendo ali as estruturas, eles vão lembrando aquilo que eles aprenderam naquela aula, tá? Então, assim, para a aula de hoje, lógico, a gente tem várias outras formas de aplicar as metodologias ativas, a gente tem várias outras opções, mas para essa proposta, né, da aula ali de apresentação das estruturas do sistema respiratório, eu separei essas duas oportunidades, essas duas formas que a gente pode trabalhar com os alunos, né? Lógico que eu vou querer ouvir de vocês também quais foram as experiências que vocês já tiveram, como que vocês já desenvolveram esse conteúdo com os alunos, de que maneira que vocês trabalharam. Então isso é bem importante, eu gostaria que vocês também comentassem se vocês já usaram esse site, se vocês já utilizaram algum site parecido para desenvolver essa atividade, tá bom? Então aí eu vou deixar um momento para a gente compartilhar essas experiências, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigada. Espero vocês no próximo encontro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Tô sempre aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.